Oi, pessoal, olha eu aqui de novo. Vamos lá, lição 10, vamos dar continuidade à nossa lição 10 aí da história da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos que surgiram contra os demandos da igreja. Semana passada nós falamos que a Igreja Católica ela começou a mostrar o seu declínio, demonstrar o seu declínio através do misticismo que apareceu e através também das muitas heresias que foram surgindo. Vocês devem se lembrar que semana passada nós começamos a falar sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos que surgiram contra isso. Né? E na apostila, lá no finalzinho da página 63, você deve achar aí um movimento que surgiu na França, onde um grupo de seguidores abandonaram a igreja. Esse grupo de seguidores, eles foram formados pelos líderes Pedro de Blois e Henrique de Lausanne. Eles se juntaram a esses líderes e abandonaram, foram contra os desmandos da igreja, por tudo aquilo que nós falamos na semana passada, sobre a imoralidade, sobre a corrupção, né, sobre todas aquelas falcatruas que acontecia no seio da liderança da igreja, lá no clero, como nós falamos semana passada. E esse movimento na França, eles foram chamados de petrobrucianos, como está aqui no finalzinho da página 63. Além deles, nós tivemos também os cataritas, que foi um outro movimento, foi uma igreja que se tornou uma igreja rival, mas eles criam na matéria que a matéria era má. E uma das heresias que eles acreditavam, que essa igreja rival da igreja católica trabalhava, né, o movimento que esse movimento trabalhava, eles acreditavam que Jesus ele não tinha corpo, que Jesus ele não nasceu no corpo que nasceu. Ou seja, ele não acreditava que Jesus também era homem. Eles não acreditavam que Jesus também era homem. Tá bom? Além deles, surgiram os valdenses. Aí na página 64, vem falando um pouquinho sobre os valdenses. Os valdenses têm esse nome devido ao seu líder, chamado Pedro Valdo. Ele era um negociante da cidade de Lyon, né? E ele começou a distribuir os bens para os pobres, seus bens para os pobres, e tornou-se um pregador ambulante sendo seguido por muitos. Tá bom? Então, os valdenses, eles tinham essas características. E também organizou uma igreja, por isso que eles foram excomungados e perseguidos pela Inquisição, porque eles foram aqueles grupos dissidentes da Igreja Católica, pregando lá o evangelho de lugares em lugares, um trabalho missionário, e daí foram perseguidos e excomungados e perseguidos pela Inquisição. Né? Havia também os chamados irmãos, aqui como na página 64, vem falando. Eram pessoas muito simples, viviam uma vida de bondade e pureza, não tinham vínculo com a igreja nem com o clero, realizavam culto na língua do povo, liam as escrituras sagradas, tinham muitas cópias dos manuscritos de tradições. Por quê? Lá na frente nós até vamos falar sobre isso. Uma das dificuldades da igreja medieval nessa época era o quê? É que o povo não tinha acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso ao conteúdo bíblico. Então, eles acreditavam naquilo que os líderes falavam. Se o Papa falava, qualquer coisa que o Papa viesse a falar, o bispo, né, ou o padre, eles acreditavam cegamente que aquilo ali vinha de Deus. Eles não tinham acesso, eles não tinham como consultar se aquilo ali era verdade ou não. E isso, querido, isso perdurou durante muito tempo, até a época da Reforma Protestante. Esse foi um dos motivos da Reforma Protestante que nós vamos falar nas próximas aulas sobre isso, tá? Então, mas isso aqui já começou a incomodar o povo. Já havia um certo incômodo, porque eles não tinham acesso. Então, os valdenses, eles liam a Bíblia juntamente com as pessoas, eles tinham cópias, distribuíam essas cópias dos manuscritos das traduções da Bíblia, né? Eles ficaram conhecidos em toda a Europa, mantinham um trabalho missionário, como eu falei para vocês, e cresceram entre os camponeses, né, e os operários, especialmente ali na região da Alemanha.
essa igreja aqui dos valdenses, eles cresceram assim juntamente com o povão, exatamente porque eles tinham acesso ao povão, né? Além desses, a Igreja Católica enfrentava grandes problemas, dentre eles o fato do Papa Bonifácio VII não ser capaz de controlar nem a crise da Igreja, nem os soberanos temporais, como fizeram Gregório e Inocêncio. Então, ou seja, além dos problemas de pessoas que saíam da igreja para abrir outras igrejas, tinham os problemas internos que eles não conseguiam, o Papa não conseguia controlar. E aqui na apostila vem falando sobre os problemas da igreja e vem falando exatamente sobre os fatores que levaram ao misticismo. O místico é o quê? É aquela pessoa que deseja um contato direto com Deus pela intuição imediata ou pela contemplação, isto é, uma visão mais emocional da vida. O místico em si, ele não vê pela razão, ele sempre vê pela emoção. E aí é que está o perigo, né, queridos? Isso acontece nos dias de hoje. Algumas igrejas, né, vão pelo caminho do misticismo e esquecem a razão, né? E o que o apóstolo Paulo orienta? Que nós devemos, não nos conformarmos, né? Devemos prestar um culto ao Senhor, lá em Romanos capítulo 12. Não é isso? Ele diz o quê? Apresentar um culto racional. Um culto racional. Então, a nossa razão, ela precisa trabalhar a nossa emoção. E o místico não. O místico vai pelos devaneios da mente, ele vai por aquilo que ele está intuindo. Olha, porque a minha intuição diz isso. Então, ele caminha por esse lado. Então, a Igreja Católica foi por esse lado. E isso aí prejudicou o Evangelho e saiu dos caminhos da verdade do Evangelho. Então, aí ele vem dizendo aqui, enquanto os místicos tentam tornar a religião mais pela emoção, pela experiência do êxtase, né? Daquela questão de você entrar naquele êxtase coletivo, né? O que eles chamam de união espiritual com Deus, os reformadores bíblicos, aí nós vamos entrar aqui, eles empenham-se numa tentativa de retorno à igreja do Novo Testamento. A igreja que se preocupava em ler e estudar o Evangelho genuíno. E aqui, meus queridos, entram três personagens. John Wycliffe, John Hus e Savonarola. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre eles. E eu gostaria de pedir uma atividade para vocês. Pesquisem, principalmente sobre John Hus, que afinal de contas o nome do nosso seminário se deve a esse grande reformador, não é? Então, faça essa pesquisa, vai valer nota, vai valer ponto, manda lá para o nosso e-mail, tá bom? Conversa comigo no privado, se tiver alguma dificuldade, a gente conversa, mas vamos continuar firme. Não desistam. Daqui a pouco estaremos juntos, já está mais perto do fim. Tudo vai passar, tá bom, pessoal? Então, continuem lendo a apostila e estudem, façam essa pesquisa sobre John Hus e manda aí pra gente, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo.